Pessoal, novamente sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos para a aula 2 de respiração e o tema principal será hoje sistema nervoso autônomo. Vamos fazer essa correlação e também aqui nessa aula a gente vai adentrar nas questões das técnicas de respiração, para que serve, os ritmos e então solta a vinheta aí, vamos para cá. É isso, pessoal. Hoje nós vamos entrar de fato nas técnicas de respiração e nós vamos perceber como isso modula todo o nosso sistema nervoso. Então, na primeira aula, nós vimos uma parte geral, respiração, a influência dela no cérebro, na mente, fizemos um apanhado de tudo que envolve. Hoje, a gente vai ficar especificamente com o sistema nervoso. Nas próximas aulas, a gente vai falar da mente, do prana, da questão da energia vital e vamos aprofundando cada vez mais em cada tópico que a respiração está interrelacionada. Mais uma vez, eu que já digo, respiração é sem dúvida o tema mais importante para todo ser humano que deseja autoconhecimento e soberania espiritual, certo? Outra coisa aqui, pessoal, eu queria desde já agradecer a todos vocês que me solicitaram essas aulas, porque quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais. Então, antes de estar aqui, eu preparei a aula, eu fui estudar, escolher os pontos que a gente ia tocar. Então, eu quero agradecer, porque isso aprofunda e faz com que eu recorde quão importante cada peça, cada movimento e cada partezinha aqui que a gente vai falar hoje, tá? Então, vamos juntos com tudo e para essa aula que será maravilhosa. Então, vamos lá, pessoal. E é o seguinte, o sistema nervoso, ele nos atende por ritmo. Tudo no nosso corpo tem ritmo. O cérebro tem ritmo, o coração tem ritmo, os hormônios têm ritmo. Então, o ritmo é a forma com que o nosso sistema nervoso entende se a gente está bem, está em segurança, ou se a gente está em perigo. Então, não é falando e nem dando comandos mentais do tipo, fique quieto, se acalme. Não é assim que funciona. Isso seria um sistema indireto. A respiração, o ritmo, a frequência é a forma direta que a gente comunica para o nosso sistema nervoso e aí para a nossa mente de que está tudo bem e está tudo sob controle. Quem aí não já viveu aquele momento de falar assim, rapaz, tira esse negócio da cabeça, deixa de pensar nisso, ou então assim, se acalme, como se a gente quisesse estar nervoso, né? Como se a gente quisesse estar ansioso, e não é bem assim. Então, ao invés de você chegar, quando você encontrar alguém nessa situação de ansiedade, nervosismo, ao invés de falar assim, se acalme, pare, olha assim, ó, respire em tanto ritmo, respire assim, dessa forma, a qual a gente vai ver daqui a pouquinho. Porque aí sim é uma ajuda direta, é uma ajuda que faz sentido. Porque a gente não comanda esse sistema nervoso simplesmente dizendo fique quieto, eu fico nervoso, eu não pare com isso, como se fosse um botão. Né? Não existe esse botão na palavra. Esse botão, esse controle remoto que a gente aciona no sistema nervoso é o sistema rítmico que a gente imprime durante a respiração. Então, quando a gente faz ela de uma forma ritmada e sabendo o passo a passo de quanto a gente inspira, de quanto a gente retém, de quanto a gente expira, aí sim a gente vai estar apertando o botão certo para falar que sistema, que tipo de sensação ou de paz ou de ansiedade a gente vai se encontrar ou não. Então, fica aí sabendo, quando for ajudar, não fique, pare com isso, não pense outra coisa, porque não vai rolar, né? Isso já aconteceu com você e acontece com todo mundo. Então lá, pessoal, o sistema nervoso autônomo, ele opera em duas fases, o sistema simpático e o parasimpático. O sistema simpático é uma ferramenta onde a gente aciona quando está em estado de perigo. A gente precisa fugir, correr, travar alguma coisa. Então, ele aciona automaticamente ao perceber que a gente corre algum perigo, alguma necessidade ali de ação. O parasimpático é a outra face do sistema nervoso que está ligado com relaxamento, com a digestão, com reparo celular, tá? Então, um está ligado ao estresse, o outro à tranquilidade e segurança. E qual é o problema aqui? Aqui não significa dizer que um é melhor que o outro, ou um é inimigo, um é o vilão.
nada disso. São dois modos de operar. E naturalmente a gente vai precisar mais de um em alguma situação e de outro em outra situação, em outras situações. Mas onde é que está o problema aqui? Que o nosso corpo ficou agindo de forma automática. Então, uma mensagem, uma ofensa, uma cobrança, um boleto, faz com que o nosso sistema nervoso entenda que a gente está em perigo mesmo sem estar. Então, quando a gente mantém esse estado de sensação de perigo, com esse sistema de alerta ligado a maior parte do tempo, num modo simpático, significa que isso vai causar um estresse orgânico, hormonal muito grande. E isso que nos dá fadiga, nos causa as doenças relacionadas com o sistema nervoso, como câncer, artrite reumatoide, bipolaridade, ansiedade, enfim, tudo isso aí está ligado a quem está nesse sistema nervoso autônomo simpático ligado sem desligar, sem dizer, ó, não precisa mais eu estar respirando assim de forma curta, acelerada, nervosa. Não tem perigo, tá tudo bem, eu estou em casa. Então estou aqui no trabalho, está em segurança. Então, essa constância, esse modo de não desligar esse estado faz com que nós adoeçamos. Não significa que é um modo errado ou não, é uma ferramenta que a gente deve conectar ela na medida certa. Quando não precisar, precisamos aprender a desligar. E como é que funciona isso, pessoal? Através da respiração. Quando nós respiramos, inspirando ou expirando através do abdômen, nós acionamos um negócio chamado nervo vago. Esse nervo vago, ele capta as sensações, o movimento e passa através de todo o seu nervo que vai do cérebro, garganta, coração e intestino, comunicando se a gente está em perigo ou não. E ele detecta isso através da frequência e ritmo respiratório. Então, se a gente respira de forma curta e rápida, esse código está comunicando ao nervo vago que nós estamos em um estado emocional perigoso. Nós estamos no estado de alerta. Se nós induzimos e respiramos de forma lenta e profunda, esse time, essa frequência, esse ritmo é o código que fala para o seu sistema nervoso através do nervo vago, diz, olha, está tranquila, está calma, não está tendo estresse nenhum. Com isso, faz com que o nosso cérebro libere os hormônios adequados para aquele ambiente. Ou seja, quando a gente não está em perigo nenhum, mas mesmo assim está respirando de forma curta e rápida, você está jogando hormônios e cortisol como se estivesse em alerta, como se estivesse fugindo de um bicho. Então, teu corpo está operando em um estado nervoso, num estado agitado, mesmo quando não acontece nada nesse sentido. Então, o mecanismo, quando a gente quiser acionar esses estados, é pelo ritmo. Curto e rápido, nervoso. Lento e profundo, devagar, tá tranquilo, não estou correndo risco de vida, nem perigo, nem estou com o meu estado de alerta acionado. Então, respiração rápida, frequência alta. Respiração lenta, frequência baixa. Então, com isso, o coração desacelera, o cérebro desacelera e o corpo entende, estou em segurança, posso relaxar. Então, o que é que isso está falando? A respiração, ela educa o batimento cardíaco. O batimento cardíaco, teu coração, educa e acalma o teu cérebro. E o teu cérebro é a nossa central de comandos. Então, veja aqui, eu trouxe duas imagenzinhas só para poder a gente perceber e entender como é que é essa atuação do nervo vago e onde é que ele sai comunicando. Veja só aqui na imagem, pessoal. O nervo vago, essa parte que está amarelazinha, sai lá do intestino, ó, intestino, coração, garganta e lá para o teu cérebro. Então, a tua respiração, ela é a ferramenta que ela consegue, de forma direta ali, dizer como é que os nossos órgãos, que antigamente a gente falava que atuavam no modo automático, que a gente não tinha controle, a partir da respiração a gente pode simplesmente orientar a digestão, o batimento cardíaco, a sua frequência, e tudo isso vai dizer que tipo de hormônio vai sair, como suas células vão se comportar, se está bem oxigenado, se não está, qual o nível de gás carbônico que você tem no corpo, entendeu? Então, assim, pessoal,
é uma mecânica extremamente poderosa. Não é uma coisa que está rolando ali no automático, rola a maior parte no automático, mas também, de forma voluntária, a gente pode influenciar esses estados que o teu organismo vai passar e vai viver a maior parte do tempo. Tá? Veja que o nervo vago passa também aí na parte do cérebro, em toda a camada aí, dando picos e informação nervosa, dizendo como é que ele tem que atuar. Cerebelo, a gente viu na aula passada, os impulsos, reação, sobrevivência. O límbico, emocional, ansiedade. E o neocórtex, racionalidade, compreensão esclarecida, melhores decisões. Então, tudo isso, pessoal, está o tempo todo comunicando. Esse sistema, ele comunica com várias partes ao mesmo tempo, em vários setores da nossa vida. Então, vamos voltar cá. Compreendido essa parte aí, pessoal, que a gente já viu, a respiração comanda o teu sistema nervoso, o teu sistema nervoso controla as tuas emoções vão definir a qualidade e o tipo do teu pensamento. Então, é uma reação em cadeia que começa lá atrás e a gente pode atuar de forma voluntária, tá? Então, esse não é um pequeno poder, não, pessoal, esse é um grande poder. Então, agora a gente vai ver, vou trazer para vocês aqui, a primeira técnica de respiração que a gente pode fazer no nosso dia a dia como forma de manter o nosso corpo regulado e no sistema de manutenção, no sistema adequado de funcionamento, tá? Pelo ritmo, que seria o que a gente chama de respiração quadrada. E por que ela é quadrada? Porque ela forma, de fato, um quadrado. Então, o time dela, a gente pode iniciar com inspiração em 4 segundos, retém com ar em 4 segundos, solta, expira em 4 segundos e retém sem ar também em 4 segundos, fazendo aí um quadrado, porque a métrica de inspiração, expiração e retenção tem a mesma medida. Não significa que tem que ficar em 4 toda vez. À medida que o seu organismo ele vai se acostumando, você pode aumentar para 5, para 6, contanto que essa medida ela seja quadrada, ela seja igual em cada traço aí de inspiração, retenção e expiração que a gente for fazer. Beleza? Quando é que você pode fazer isso, pessoal? Quando você acordar, ao meditar, antes de dormir. Essa respiração ela regula o teu sistema como um todo. Ele deixa ele ritmado. Porque assim, às vezes a gente está respirando e não tem um ritmo, ele respira de forma arritmada. Isso prejudica o batimento do teu coração, o batimento cardíaco. Tem gente que tem arritmia. Por quê? Porque tem uma respiração descompensada e descompensa todo o teu organismo, entendeu? Então aqui é uma forma da gente treinar e educar ao nosso sistema nervoso a trabalhar de uma forma coerente. E outra coisa, pessoal, por que eu falo que isso aqui está totalmente relacionado com a expansão de consciência? Porque não há uma expansão de consciência em um ambiente desregulado. Então, um dos pontos que todo mundo precisa regular é o corpo, é o teu habitat, é o habitat da consciência. Então, um corpo desregulado não tem uma consciência lúcida, não há o que se falar em expansão da consciência. Primeiro se regula, depois a consciência se expande, entendeu? Então, aqui, pessoal, vou bater mais uma vez, a respiração é a base. Só que ela não... A importância dela de ser a base assim, é o mínimo, só que ela também atua lá no máximo de forma assim gigantesca. Então, digamos assim, que ela é a coluna, ela é tudo assim, entendeu? Ela tanto faz a tua base, quanto ela faz você subir. Não sei se deram para captar aí, né? Não é tipo assim, tu aprende isso aqui e depois pronto e para e vai para outro nível. Não, a respiração ela estará em todos os níveis. A questão é que aqui a base a gente precisa compreender e dominar, mas sempre a gente vai estar em todas as fases atuando com ela. Agora, pessoal, vou explicar para vocês o que cada etapa significa, funciona, o que é que está agindo no nosso organismo. Por que a inspiração tem que ter tanto tempo? Por que a retenção tem que ter tanto tempo? Por que a expiração tem que ter... E o que é que acontece em cada fase dessa? Até para que nós possamos um dia criar o nosso próprio ritmo respiratório, e enfim. Então, era uma dúvida e era uma coisa que eu disse, como é que é? Eu fui atrás, estudei, e aqui vou
transmitir agora para vocês aqui. Então, na fase de inspiração, pessoal, é a fase onde nós estamos absorvendo o oxigênio. Lembrando, vamos sempre respirar pelo nariz. Se nós inspirarmos de forma muito rápida, a captação de oxigênio, dependendo do ambiente que já tem pouco, vai ser mínima. Então, quando você prolonga esse time de inspirar, significa que há um melhor tempo de processamento e captação do oxigênio que você vai estar absorvendo. Lembrando que o oxigênio não é só oxigênio. Ele é o veículo de prana, de energia vital. Então, quando você absorve o oxigênio, significa que você está absorvendo energia, vitalidade. Quando nós retemos com os pulmões cheios de ar, é nessa fase de retenção onde vai estar ocorrendo a troca gasosa. Está saindo CO2 e está entrando oxigênio. Se a retenção se você não tem um período de retenção ou ele é curto demais, não há tempo hábil para o teu organismo fazer essa troca desses gases. E isso é altamente prejudicial para o nosso organismo. Por quê? Uma alta concentração de gás carbônico significa que o corpo está ácido. Então, a acidez ela é causa de várias doenças, deixa o teu corpo desorganizado. Um corpo alcalinizado significa um corpo regulado. Então, a gente precisa equilibrar aqui as taxas de oxigênio e gás carbônico. Não significa que a gente não tenha que ter gás carbônico. Pelo contrário, a gente tem que ter na medida certa. Porque pouco gás carbônico também, o teu organismo não consegue retirar o oxigênio que está do sangue para ir para a célula. Então, essa liberação do oxigênio para as células só há quando tem um nível de gás carbônico adequado. Isso aqui a gente chama de efeito Bohr. Tá? Então, inspira para captar energia e oxigênio, retém para que dê tempo de haver essa troca gasosa e que você seja de fato vitalizado. Tá bom? Nessa parte aqui da retenção, pessoal, também é o que de fato os yogis chamam de fato de pranayama. Pranayama, para eles, é um intervalo entre a inspiração e a expiração. Então, eles não contam a parte que a gente inspira e expira como fosse uma técnica ou pranayama. Não. Para eles, o segredo está nas etapas de retenção. Retenção curta significa regulação do teu sistema. Retenção longa significa expansão da tua energia vital, da tua consciência. Tá? Então, fica aí a dica de cada métrica, o que é que significa. Então, quando nós inspiramos e retemos esse ar, além de haver essa troca gasosa, né, oxigênio e gás carbônico, há um aumento da energia vital, um aumento da carga elétrica interna, pode gerar uma expansão, uma sensação de expansão de percepção. Tá? Isso é o momento que ocorre no momento que a gente retém os pulmões cheios de ar. Então, é importante para que a gente nutra as nossas células com as vitaminas que vêm através do oxigênio. Então, retém para poder dar tempo de a gente ficar vitalizado. Essa etapa é importante que a gente fique pelo menos 4 segundos por aí para dar tempo do nosso corpo sentir e absorver, tá? Logo depois, a expiração. A parte da expiração seria, pessoal, a parte onde nós estamos soltando o cocôzinho, né? As impurezas que o nosso organismo captou, elas saem junto na expiração. Então, se você respira rápido também, significa que tu tira pouca merda do teu organismo. Se você alonga a tua expiração, mais partes podres e ruins são retiradas ali do teu corpo, e isso significa que você também está regulando. Outro aspecto, que quando a gente expira de forma alongada, a gente está massageando o nervo vago. Então, isso nos dá um código, a gente aperta o botão de relaxamento, de zero estresse. É assim que o teu corpo, o teu sistema nervoso entende, tá? E agora, pessoal, a parte da retenção sem ar. Olha, essa é uma das partes mais importantes, só que também das mais difíceis, né? Então, a gente tem que estar ali depois que expirar,
ficar segurando alguns segundinhos sem ar, dá uma sensação um pouco agoniante, dependendo do nível de gás carbônico que a gente tem no organismo, né? Porque essa vontade que a gente tem de inspirar logo, de respirar, é alta concentração de gás carbônico no organismo. Quanto menor o nível de gás carbônico no organismo, ou quanto maior a tua tolerância ao gás carbônico, significa que você consegue ficar mais tempo em apneia, em retenção, tá? Então aqui, pessoal, nessa parte de retenção sem ar, o que é que está acontecendo? Começa a subir o nível de gás carbônico, baixa o nível de oxigênio. E isso dá uma sensação de conservação no organismo. Essa etapa aqui também significa as etapas onde a gente dá uma pausa ou corta os ruídos da mente. Então, por isso que os jogos valorizam tanto essa parte da retenção. Porque a retenção é onde a gente comunica uma interrupção ao sistema automático do qual nós estamos produzindo ou respirando ali. Quando você pausa, você dá uma cortada, você quebra o ritmo, você quebra o ruído, você quebra todo o mecanismo que estava fazendo ali e coloca o seu estado em interocepção. Significa que nessa parte onde a gente fica em retenção, nós conseguimos perceber, ter uma captação da percepção maior sobre o nosso estado interno. É aqui, nessa parte, pessoal, das retenções, principalmente da retenção sem ar, onde o que está lá guardado começa a emergir. As emoções, algumas lembranças, enfim, até algumas imagens, enfim, começam a sair do que estava guardadinho e vem à tona. Então essa parte é uma das partes mais importantes no processo de pranayama, no processo de autoconhecimento e de expansão da consciência. Porque é um momento onde a gente silencia, onde a captação e a percepção interna simplesmente aumenta, tá? E como eu disse a vocês, consciência, expansão da consciência está totalmente conectada com o aumento da percepção de si mesmo. Nesse momento que a gente faz a retenção sem ar, é um momento onde aumenta o nível de gás carbônico no corpo e lá no teu cérebro começam a disparar os neuroreceptores de que nós estamos com a baixa de oxigênio. Começa a haver um certo desespero lá no nosso cérebro e sinapses começam a ocorrer. Então, um neurônio com o outro começa a se comunicar porque precisa informar que nós precisamos respirar, inspirar novamente, porque o nível de oxigênio baixou. Quando isso acontece, pessoal, você obriga o teu cérebro a criar novas sinapses e novas trilhas neurais que onde não existiam. Significa que é nessa parte da retenção sem ar que a gente faz uma exploração em áreas do cérebro onde não estavam sendo comunicadas. Entendeu aí a importância e o tchan da coisa? Então, quando a gente fala em um cérebro integrado, um hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, que isso é um sinal de muita inteligência, né? Porque você não é uma pessoa só racional, nem uma pessoa só emocional, nem artístico, criativa, né? Já que cada lado do cérebro está comunicando um aspecto. Quando você integra, significa que você integra ambas as inteligências. Significa que você fica numa propensão, numa proporção maior. Quando há essa comunicação, o teu cérebro age em harmonia e o corpo caloso, né? Caloso, acho que é assim que fala. Essa membrana, ela começa a passar informações de um lado para o outro. Isso é o que a gente viu lá naquele filme Lucy, né, onde ela toma droga e há essas conexões e o cérebro começa a ter novas potencialidades, explorar novos caminhos. Então, a forma natural que a gente pode fazer é fazendo essas retenções sem ar. Com ar também, mas principalmente essa retenção sem ar. Isso também está ligado, pessoal, totalmente com a questão do desenvolvimento do quarto cérebro. Tá? O desenvolvimento do quarto cérebro, para a gente que é da revelação cósmica, só ele é acionado quando você já domina os outros três. Você só consegue dominar os outros três quando você já dominou a respiração.
Entendeu? Quando esses outros três estão bem regulados, equiparados, quando o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito estão trabalhando em comunhão, aí você tem, digamos assim, um terreno apto para o quarto cérebro surgir. Lógico que não é só isso, né? Tem outras questões aí, como ética, enfim, que a gente já tem outra aula aí falando sobre isso. Mas então, para a gente que quer, por exemplo, agora com essa onda alta aí de inteligência artificial, né, que faz tudo, informação rápida, e daqui a pouco vão querer chipar a gente, enfim, para turbinar, né, as potencialidades. Qual a saída disso aí? É essa integração de um hemisfério com o outro, pessoal. A gente precisa aumentar o nível de gradiente da nossa inteligência. E a gente aumenta esse nível de gradiente respirando, acessando com as retenções áreas, trilhas neurais onde a gente não tinha acesso. Então, a leitura é muito importante para que isso se comunique novos estímulos, né? Você, por exemplo, se você só estuda uma única coisa, significa que você só aciona uma única área da sua vida, uma única região do seu cérebro. Então, é legal que nós possamos treinar, né? A atenção, foco, meditação também, que vai facilitar essa autointegração, leitura e leitura de temas distintos, né? Áreas nada a ver, para que partes do seu cérebro sejam acionadas, tá? E a respiração aí como a maior integração e impulsionador de integrar um hemisfério com o outro. Então aqui, ó, não quer ficar para trás? Não quer ser chipado, né? Porque eu não quero. Então, ferramenta, respiração, dominar essas etapas aqui e fazer todo dia, toda hora, respiração consciente. Então, nós vimos, pessoal, respiração quadrada serve para manutenção, regulação do corpo ao longo do teu dia, quando você quer estar estável, tá? Respiração para quem tem ansiedade. A gente já muda o ritmo. E o ritmo que é aplicado hoje se chama 4, 7, 8. Inspira em 4 segundos, retém em 7 segundos e solta a expiração em 8 segundos. Se você estiver muito estressado e ansioso, aplica e você espera, tipo assim, aplica durante uns 3, 4, 5 minutos, tá? O negócio é rápido assim. Então é você aperta aquele botão que aciona aquele estado emocional ali para você. Tá? Se não for uma ansiedade assim muito grande, você respirar em 4 e soltar em 6 já está de bom tamanho. É se ligar que estou estressado, estou naquele sistema de luta e fuga, preciso acionar meu nervo vago. Como é que eu aciono meu nervo vago? Aumentando o tempo de expiração. Tá? Expiração, se puder reter, melhor ainda, que aí massageia mais ainda o nervo vago. Então lembra, inspira em 4 e solta em 8, expira em 4 e solta em 6. Também já vai ter um grande alívio, já vai ajudar bastante você aí. Mas se a ansiedade, se esse estado de euforia for muito alto, então você coloca a cabeça. Inspira em 4, retém 7, solta em 8. Respiração 4, 7, 8. Tá? Para correção de ansiedade e estresse. Outra que eu trouxe para vocês aqui, pessoal, foi a respiração de limpeza. Limpeza o quê? Uma limpeza emocional. Vamos supor, alguém xingou você, você ficou puto, ou você brigou com alguém, discutiu com o marido, com a esposa, com o namorado, e você sabe que você ficou com aquele ódiozinho ali. Então, depois que aconteceu isso, você percebeu, é preciso limpar, pessoal. Se não limpar, significa que você vai estar assim, ó, cheio de toxina lá no teu organismo. Por quê? Porque colocou emoções negativas, desregulou o organismo, suas células vão se sentir adoecidas e aí vai acumulando aquilo quando pensa que não, adoeceu. Aí vai adoecer do nada, não. É uma série de momentos que você se sentiu mal, ficou com raiva, com ódio, com rancor e não soube limpar. Então, para a gente ter um organismo funcionando perfeitamente, de forma sadia, tem que ter uma respiração dessa de backup aí. Se estressou não. Ficou puto, brigou com alguém, teve um emocional, foi lá para baixo, aconteceu alguma coisa aí muito difícil, ter essa respiração aí para limpar na mesma hora. E qual é a respiração que eu uso, pessoal? A respiração do método Wim Hof. Tem outras por aí? Tem. Mas eu falo essa aí para você porque é a que eu vivo na pele. Eu sei que é papum, funciona, né? E foi a respiração que eu comecei, porque vocês não sabem, mas antes de eu estar aqui falando para vocês, bababá, bebê, alguns anos atrás eu estive bem mal.
né? Fiquei meio depressiva, não sei se era isso, porque não fui lá num psiquiatra, não peguei diagnóstico, né? Mas estava nessa vibe, assim, sem saber o que ia fazer da vida, desesperançosa, né? Tinha tentado um concurso que eu queria muito no tempo passado, tinha perdido por uma questão, e eu não aceitava aquilo ali, foi frustrante, fiquei mal, e aí pareceu que começou assim, um encadeamento, tudo começou a dar ruim, sabe? Levei uma queda, fiquei 3 meses sem andar, foi por aí, só ladeira abaixo. Então, foi quando eu tive acesso assim esse método da respiração do Wim Hof através do livro, né, dele. E eu fiquei assim surpresa de caraca, essa respiração aqui parece milagrosa, e enfim. E aí eu fui treinar. E eu comecei a fazê-la todos os dias, né, por algum tempo. E minha transformação começou. Porque a respiração do Wim Hof, ele é um choque que ele dá no teu sistema nervoso e em todo o teu sistema. Então, para aquele momento que eu estava totalmente desregulada, adoecida, foi fundamental, tá? Hoje eu faço ela todo dia? Não. Nem todo dia e só de vez em nunca. Por quê? Porque o meu estado já está regulado, eu regulo ela com aquela respiração da manutenção, que é a respiração quadrada, ou com outras respirações aí que a gente vai ver ainda ao longo das outras aulas. Essa respiração aqui do Wim Hof, ela é uma respiração agressiva, porque ela hiperventila. Então ela dá um choque no teu sistema como um todo. Se você estiver adoecido, faça ela que ela vai obrigar o teu sistema a operar, digamos assim, no modo regular e organizado. Se não é o caso, recomendo que você faça a respiração de manutenção 444, 478, ou sempre, se não for pensar, eu pelo menos eu não gosto de estar pensando, estou fazendo 4, estou fazendo. Eu não fico contando, né, pessoal? Que isso aí dá neurose também. Então, eu treino para estar uma inspiração e a expiração mais longa. Inspiro, retenho um pouquinho, solto. Então, o que eu gravo na mente? Diga, eu tenho que inspirar de forma lenta, segurar um pouquinho e soltar de forma lenta. Então, eu gravo com isso aí. Eu não fico, então, 1, 2, 3, 4. Eita, foi 5, agora tem que ser 6. Não, né, pessoal? Então, assim, a não ser que eu vou meditar e tal, uma coisa mais técnica aqui, aí eu dou um pouquinho mais atenção nesse ritmo, nesse time. Mas quando não é isso, eu não fico neurose, não. A minha mente, estou dirigindo, porra, tenho que respirar devagar, lenta, solta, retém, sempre retendo para deixar essa troca gasosa acontecer, entendeu? Então, relaxa. Então vamos aqui, respiração Wim Hof. Como é que ela funciona? Da seguinte forma, pessoal. Ela atua com várias séries. Então, uma série é composta por 30 a 40 hiperventilações. E o que é uma hiperventilação? É você respirar de forma rápida. Então, inspira pelo nariz com uma onda. Então, a gente vai fazer mais ou menos assim. O que seria, né? Vou demonstrar aqui uma hiperventilação. Seria assim, ó. Nesse time, nessa frequência. Contanto que essa respiração ela comece no abdômen, vá subindo para o pulmão, vá lá para sua cabeça e desça como uma onda, certo? Esse fluxo você vai fazer de 30 a 40 repetições. Ela é um pouquinho ritmada assim, porque é o que a gente chama de hiperventilação. Ela agita todo o teu organismo. Depois dessa 30, 40 hiperventilações, a gente vai soltar tudo na última e vai ficar sem ar. Vai ficar em retenção sem ar. O máximo que você conseguir sem esforço, tá? Então aguentou ali 40 segundos, 50 segundos, 1 minuto e 30, 2 minutos e for de boa para você, mantém, tá? É até o seu corpo falar o quanto você consegue. Aqui um detalhe para você observar quando for fazer. Quando a retenção ela é curta, você não consegue manter o teu corpo em retenção por muito tempo, significa que o nível de inflamação do teu organismo não está maior, certo? Quando você fica maior tempo de retenção sem ar numa boa, significa que os níveis inflamatórios baixaram, teu nível de alcalinidade no organismo está adequado. Então esse é um bizu aí para você se averiguar, perceber como é que você está, tá? Então 30 a 40 hiperventilações, solta tudo e mantém um tempo confortável de retenção sem ar. Teve vontade de respirar, que você não vai ficar lá prendendo, agoniado. Não. Teve vontade de respirar? Inspira também pelo nariz e vai segurar de 15 segundos com os pulmões cheios.
Deu aquele prazo ali, solta tudo e a gente vai começar novamente a segunda rodada. 30 hiperventilações, retenção sem ar, depois retenção com ar por 15 segundos. É recomendado fazer, no mínimo, 3 a 4 séries dessa sequência aí, tá? Eu vou dizer para você, pessoal, se tu fizer isso aí, tu fica zerinho, novinho, em folha. Se tu tiver com raiva de qualquer pessoa e tu fizer essa respiração aí, tu vai ficar calminho, tu vai esquecer até que brigou. Sério mesmo. Menino, vocês estão com tudo, né? Vamos pra lá, vá. Então, pessoal, essa aqui nós vimos respiração, ritmo para manutenção e regulação do teu organismo, respiração quadrada, 4-4-4-4, certo? Respiração para quem está com ansiedade, insônia, não consigo dormir, preciso relaxar, 4, 7, 8. Esse é o ritmo, esse é o teclado lá que você tem que teclar lá no seu organismo, tá? Respiração de limpeza, tô puto, tô com emocionar aqui, tá furioso, quero comer um. Vai lá, senta e faz a respiração do in-off. 30 hiperventilações, solta tudo, retenção sem ar, quando tiver vontade de respirar, inspira e segunda por 15 segundos. Repete isso aí 3 a 4 vezes, vou dizer, é um santo remédio. E olha, só com essa respiração aí, cara, no livro dele ele fala que pessoas se curaram de câncer, de artrite reumatoide, enfim, tantas doenças. Não só isso, né? É através... uma coisa que eu comecei a perceber, que o Wim Hof ele foi chamado do Homem-Gelo, né? Então ele foi fazer... subir montanhas, né? De gelo. Acho que ele foi o único homem que foi subir o Everest de short, né? Ele não chegou ao topo, mas ele chegou na zona da morte de short no Everest. Então não é pouca bosta não, né, pessoal? O cara é fera mesmo. Então, assim, tudo isso porque ele regula a temperatura do organismo através da respiração. E aqui eu conto uma resenha aqui para vocês, né? Que isso aí não é mentira. Porque assim, eu vinha fazendo essa respiração em casa todos os dias. Pá, 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 pá. E eu tava no trabalho. Eu era plantonista, morava lá em Marabá, no interior do Pará. E eu num plantão, né? Numa salinha pequena, tudo no computador. E tava chovendo muito e o ar-condicionado torando lá na sala. Aí passou uma amiga assim, aí disse, menina, tu não tá com frio não. E eu com a camiseta assim, né? De manguinha curta, né? Menina, tu não tá com frio não. Eu digo, que frio. Eu não senti, né? Aí, beleza, continuei trabalhando lá e tal. Quando penso que não, pessoal, assou outro amigo meu encasacado. Aí fez, mas Lilian, que frio da porra, como é que tu tá aguentando? Aí foi quando eu me toquei, eu digo, por que eu não tô com frio? Porque eu sempre fui friorenta, entendeu, pessoal? Então não era uma coisa assim. Aí foi que caiu a ficha, o meu corpo estava regulando a temperatura sozinha. Por quê? Eu estava praticando a respiração e o método Wim Hof diariamente. Isso fazia com que o meu corpo, de forma automática, regulasse a temperatura do ambiente, seja ela muito fria ou seja ela muito quente. Então, assim, foi uma constatação que eu tive, que eu vivi, né? E muita gente falou assim, é só por frio? Não, é por calor. Eu não fiz, né? Não tive nenhuma experiência assim com calor, mas o Wim Hof, ele correu uma maratona no deserto do Saara sem tomar água também, e o corpo dele regulou naturalmente a temperatura. Então veja que interessante, né? Se você regulou a temperatura e enfim, outras coisas, cara, é uma sensação de poder, assim, incrível, incrível. Então, é um conhecimento antigo, né? Os yogis, os monges, os budistas, essa galera toda já dominava essa técnica, essa vibe, e está sendo resgatado. Que bom! E espero ser uma das pessoas que esteja aqui resgatando e falando e trazendo esse conhecimento para você, porque eu aplico na minha vida todos os dias e vou dizer a você, eu sou uma outra pessoa. Foi fazendo essas respirações que eu entendi o que é que eu vim fazer na vida, quem sou eu. Eu pude perceber que tinha várias questões que eu fazia e que eu achava que eu queria, mas não eram minhas, eram dos meus ancestrais, né? De pai, de mãe, de coisas que foram colocadas em mim. E eu achava que era minha, mas não era. E isso só foi possível depois das práticas de respiração, que aumentou meu nível de percepção, aumentou a minha coragem, né? E voltei a fazer as coisas que eu gostava e tudo mais. E uma das coisas que eu vi
que eu tinha que fazer e que eu gostava e que eu não sabia, né? Foi preciso eu fazer esse mergulho interno, ter essa percepção interna de saber quem é a Lilian, né? O que é que ela veio fazer e tal. E uma das coisas, pessoal, é essa de estar aqui me comunicando com vocês, trazendo conhecimento sobre espiritualidade, filosofia, respiração, energia, enfim, é essa vibe aqui. Então, para mim é um prazer estar aqui gravando para vocês, explicando, porque é uma coisa que eu nem falo que eu acredito, é que eu sei, entendeu? Então, isso tem um peso muito maior, tem uma pegada diferente. Eu não faço por, é legalzinho só não. Eu sei, eu vi e eu vivo essa técnica, eu vi e vivo o quanto isso muda o nosso estado emocional, nosso estado mental, nosso padrão energético. E eu teria até outros episódios de falar de poder, ou não sei se eu vou falar nisso de CIDs, né? Mas algo que já aconteceu muito interessante comigo. Mas vamos deixar para uma próxima. Quem sabe eu conto lá na aula de respiração, que a gente vai falar de respiração e prana, né? Energia vital. Talvez, quem sabe aí eu não conto o episódio que eu vivi e eu nem sabia, entende? O mais interessante é isso, é que você nem sabe que tem tudo isso. Quando as situações aparecem e que você é obrigado a agir de determinada forma ou não, ou sei lá, como aconteceu, e você fica de cara e dizer, caraca, como assim, sabe? Por quê? Porque você respira de forma regular, teu organismo está alinhado, tua energia vital está alta, e com isso, coisas extraordinárias começam a acontecer. Então, fica aqui o meu abraço para vocês. Obrigado aí por ter assistido. E em breve virão outras aulas, outros temas para a gente papear e para crescermos juntos. Então, um abraço e aí até a próxima.